são um casal e tiveram um imprevisto em Buenos Aires, onde eles chegaram há pouco tempo e tiveram problemas irremediáveis com a conexão deles. De forma que nós teremos apenas a parte brasileira, pelo menos em termos de nacionalidade, porque eu vou me aventurar, então, na ausência do Miguel e da Alicia, de falar um pouco como eu vejo a questão da descolonização no México, um país que eu moro há 8 anos, e onde trabalho, e que tenho estudado recentemente. Bom, não tão recentemente, nos últimos 4 ou 5 anos. Bom, com essa introdução, eu queria primeiro agradecer a presença das professoras Alcida Rita Ramos, da Universidade de Brasília, e a professora Raquel Mobelli, da Universidade Federal de Santa Catarina. Como eu disse, Alicia e Miguel não poderão estar presentes por problemas técnicos que não foram possíveis de ser sanados. Então, pela ordem que está aqui no programa, eu vou começar com a intervenção da professora Alcida. Teremos mais tempo para apresentar nossas ideias, por causa da ausência de Alicia e Miguel. De toda forma, eu acho que um patamar de até 30 minutos é suficiente para cada um de nós, ainda que, se for necessário mais, sintam-se à vontade. Então, com isso, eu dou começo à mesa redonda do 6º Encontro Mexicano-Brasileiro de Antropologia, intitulada Descolonização do Conhecimento na Antropologia. Alcida. Agora, tá. Ok, é uma pena mesmo da gente estar só pela metade, né? Mas é a vida quase pós-pandêmica, que é tão enrolada quanto a pandemia mesmo, pelo jeito. Enfim, eu dei o título a esta fala de Indigenismo no Brasil, século XXI. E eu vou ler o texto para não me perder por aí, senão sai por tangentes loucas aí que não posso controlar. Ok. Então, eu creio firmemente que o pensar antropológico pode e deve contribuir para a defesa dos direitos humanos, sejam indígenas ou outros. Algumas incursões por esse caminho já me deram a certeza de que, sim, a antropologia tem os instrumentos e a vocação para cumprir essa tarefa. Afinal, ela nasceu do susto europeu, quando os europeus deram de cara com a concretude da diferença humana, da diferença cultural, da diferença social, tida, então, e ainda tida, como radical. Antropólogos que trilharam as veredas do engajamento político em defesa de outrem sabem que advocacy rima com anthropology. Vocês me perdoem em inglês, mas aqui em português não dá para rimar. Não tem como, tentei, não consegui. O que exploro aqui é o resultado da combinação de engajamento político com compromisso acadêmico. Sem o engajamento, a antropologia corre o risco de se fechar em jogos intelectuais. Sem o compromisso disciplinar, ela se arrisca a cair no impressionismo, no panfletismo, no imediatismo. A antropologia nos dá as ferramentas de que precisamos para adestrar o olhar crítico
para ver por trás das aparências, para detectar sofismas e armadilhas semânticas, para flagrar duplos sentidos. Então, basta pôr as mãos à obra, porque a antropologia pode fazer isso tudo. É de se esperar que os indígenas que começam a abraçar a antropologia, com sua experiência de desmascarar subterfúgios forjados nos becos da desigualdade interétnica, tirem grande proveito do instrumental antropológico para desatar os nós cegos políticos, morais e semânticos com que sempre se defrontam. Esse manancial analítico não tem escapado, por exemplo, a Gerson Baniwa, que agora é nosso colega aqui da Universidade de Brasília e ardente defensor da antropologia, por abrir os olhos para o que antes nem era pensado. E o Gerson vê, e aqui eu cito ele, a antropologia como uma lente multifocal, multidimensional e multicósmica que possibilita ao indígena enxergar coisas que a própria antropologia não consegue ou não quer enxergar, porque ele, indígena, dispõe de outras formas, propósitos e ângulos para enxergar. Neste sentido, continua Gerson, a antropologia pode oferecer aos indígenas um bem precioso e complexo, que é o conhecimento sobre o mundo do branco. No Brasil, como no resto do mundo, o indigenismo do século XXI não é mais o mesmo que conhecemos no século XX. É verdade que velhos temas continuam vivos, como a luta pela demarcação de terras e contra invasões e a reivindicação por melhores serviços de saúde e educação. Mas os meios, os atores e os fóruns têm mudado muito. Eu sempre defendi a necessidade de o Estado brasileiro dar acesso à educação superior para indígenas. Eu tinha plena convicção de que esse tempo viria, mas só não sabia quando. 40 anos depois, isso eu falei nos anos 80, 40 anos depois, muito daquilo que parecia um caminho utópico estaria sendo trilhado, em boa parte, graças às mudanças que vieram com a Constituição Federal de 1988. Foi então que se criaram inúmeras associações indígenas país afora, algumas hoje consolidadas como fortes atores políticos no contexto nacional e internacional, como, por exemplo, a APIB. Foi aí também que o ensino superior indígena nasceu e cresceu de maneira exponencial, que também depois foi muito estimulado pela criação da Lei de Cotas em 2012. Se no final dos anos 1990 havia menos de 500 indígenas universitários, uma década depois eram mais de 5.000. Isto aponta para toda uma geração represada, ávida por educação superior. Mas é digno de nota que a exposição às universidades não abala o respeito pelos conhecimentos tradicionais que os estudantes indígenas trazem para a academia. Mais uma década se passa, né, desde 2000, uma não, duas, já, mas uma década depois, e se contavam uns 60.000 estudantes universitários indígenas, além de mais de 2 dezenas de advogados indígenas, entre outras profissões. Ainda é pouco, mas, enfim, a sociedade nacional já não é mais um mistério impenetrável e, sendo conhecida, pode ser, se não transformável, ao menos gerenciável. Se os velhos problemas continuam a afligir os povos indígenas, o alto grau de conscientização, que vem em grande medida do acesso à educação superior, tem equipado os indígenas para a gestão de seus próprios assuntos, dispensando o protagonismo de seus aliados, que, na melhor das hipóteses, passaram a desempenhar o papel de atores coadjuvantes na cena interétnica. Com a conscientização, vem a participação em fóruns
que eram alheios à grande maioria dos indígenas até a segunda metade do século XX. E com a participação veio a exposição a um mundo semântico que tem causado grandes transtornos, especialmente aqueles que ocupam posições de destaque no contexto interétnico. O conflito de interpretações talvez seja um dos maiores empecilhos que os indígenas enfrentam atualmente. Limito-me a dois, eu tinha posto 3 conceitos, mas aí, por causa do tempo, eu reduzi para 2, mas agora que a gente tem mais tempo, acho que eu vou voltar aos 3. Vamos ver como fica no final. Então, os 3 conceitos seriam a democracia, poder e nepotismo. Não sei se vou chegar ao nepotismo, né? Porque eu não me preparei para ele, mas pode ser que ainda dê tempo. Vamos ver. Enfim. O conflito de interpretações, como eu estava dizendo, é um dos maiores empecilhos. Eu uso esses conceitos para exemplificar essa nova face da fricção interétnica, que podemos chamar de fricção epistêmica. Esses conceitos, como eu já disse, são democracia e poder, e talvez depois eu fale no nepotismo. É claro que há muitos outros, mas, por hora, bastam estes para eu chegar ao ponto que eu quero chegar. Primeiro, vejamos democracia, a maior marca da modernidade, o maior produto de exportação do Ocidente e objeto de muitas críticas, principalmente mais recentes. Uma das características da democracia é a prevalência da vontade da maioria, sendo que, no limite mesmo, essa maioria seria metade do universo mais 1. Metade mais 1 já é a maioria. Essa democracia também está associada a um contexto onde há eleições livres e justas, um sistema multipartidário, imprensa e expressão livres. Bom, não é difícil encontrar tudo isso em sociedades atualmente, né? Que, em sã consciência, não poderíamos chamar propriamente de democracia. Então, não é suficiente para a democracia ser democracia, né? Além disso, todos nós que temos alguma experiência etnográfica, seja em aldeias, seja em fóruns interétnicos, percebemos que a vitória da maioria, ou seja, metade mais 1, deixaria extremamente insatisfeita a outra metade menos 1. O voto não faz parte do Código Indígena de tomada de decisões. O que observamos, e muitas vezes nos exasperamos no campo, principalmente em loco, nas aldeias, são intermináveis discussões, ponderações, argumentações e contra-argumentações que podem levar horas, podem levar até dias, até que se chegue a um consenso, e essa é a palavra-chave, consenso, que engloba não a maioria, mas todos. São ocasiões em que a paciência para ouvir e o respeito pela voz e a opinião do próximo mostram uma faceta indígena digna de admiração e reverência. Eu sempre admiro onde eu vou, em algum congresso, alguma reunião, alguma assembleia, a paciência que os indígenas têm em ouvir quem está falando, sem interromper. Esperam terminar, aí, quando chega a vez deles, eles fazem a sua pergunta, o seu comentário. Mas é um respeito absoluto pela fala do outro. As críticas indígenas ao conceito e à prática da democracia são muitas e nos alertam para as armadilhas dessa fantasia europeia disfarçada de verdade e justiça. Agora, vamos já ficar com uma questão muito espinhosa dessa democracia, que é o voto.
ele é um aspecto central da definição de democracia moderna, pelo menos, né? Mesmo quando é livre e justo, muito raro na prática, como a gente sabe, o voto não deixa de ser uma excrescência desnecessária e potencialmente turbulenta quando ele é imposto a povos que sempre foram regidos pelo consenso. O casal de antropólogos, Jeanne e John Comaroff, abordam a questão do controle sobre os atos do líder Tsuana, no livro deles, Theory from the South. Dizem eles que os Tsuana da África do Sul consideravam o voto em si pouco importante e só valia se houvesse necessidade de depor o soberano que consistentemente deixasse de observar os padrões do bom governo. A fonte de legitimidade era, em última instância, o desempenho atestado publicamente e não a cabine de votação. Este é um ponto nevrálgico da democracia liberal, mas que tem tido pouca atenção comparativa com contextos indígenas nas Américas. É um ponto que eu acho que é um pouco desprezado, talvez por falta de conhecimento do que acontece nas aldeias indígenas, mas merece ser aprofundado. Estes parâmetros têm tido vigência na Bolívia e no Equador. Na Bolívia, o movimento político por uma democracia participativa de consenso adotou o conceito de democracia radical na campanha de Evo Morales para presidente. Num de seus discursos, depois de eleito, Evo cunhou a frase "somos todos presidentes", que chegou a ser tomada ao pé da letra pelos cocaleiros, até que a crescente centralização do poder e o distanciamento de Evo acabaram por destruir essa ilusão como um castelo de areia. Conforme ele se afastava de seus eleitores, estes deixavam de se referir a si mesmos como presidentes. Este caso reforça uma dúvida que eu tenho e que continua e que persiste, que é a seguinte: é possível manter o regime de consenso num sistema estatal? Até que a história me desminta, o que passa por democracia em contextos estatais, adjetivada radical ou não viaja bem para o mundo indígena, porque não se ajusta facilmente ao ritmo e ao envolvimento integral que o regime de consenso requer. São dois sistemas que se batem de frente. Até agora, pelo menos, não vi nenhuma tentativa de harmonizar os dois. Vejamos agora o que acontece com o conceito de poder. O uso legítimo da violência física como freio de violência ilegítima, assim como a questão do voto, parece ser a maneira mais cômoda de lidar com uma sociedade de massas onde o consenso talvez nem seja possível. Eu não tenho muita certeza se não é possível, mas, pelo menos, não tem sido testado até agora. Embora haja outros modos de controle social, punir a violência privada como violência pública é a forma disciplinar canônica do Estado. E por essa definição weberiana, que foi Weber que, enfim, trabalhou essa parte o poder de polícia é apenas do Estado e de mais ninguém, por esse aspecto do Estado, ele já nega, já não pode ser definido como Estado democrático, porque há uma exclusividade do uso da força, né? que não é para todos. Isso é o que eu chamo de regime de coerção. Ações antissociais e crimes localmente definidos existem em todas as sociedades e em todas há mecanismos de controle, punição e reparação.
No registro etnográfico de povos indígenas no Brasil, encontramos uma gama de recursos corretivos que vão desde advertências, como boatos e fofocas, ao ostracismo e eventual expulsão, que geralmente é temporária. Se nos restringíssemos à acepção weberiana de poder como o acesso legítimo e exclusivo do Estado ao uso da força, e de política como a busca e manutenção desse poder, então chegaríamos à conclusão que não há nem poder nem política nas sociedades indígenas, o que não tem nenhum suporte etnográfico. O que falta na visão weberiana é abrir o leque de possibilidades para incluir outras formas do político que não sejam diretamente atreladas nem ao Estado, nem à violência, à força física e à centralização do poder. Neste aspecto, o filósofo alemão Hans-Georg Gadamer pode nos ajudar quando articula poder e autoridade. Essa autoridade não deve ser confundida com a noção vulgar de que uma autoridade é quem tem poder de mando. Então, um guarda de trânsito é a autoridade em cima da gente. Não é isso que ele quer dizer. Na visão humanista de Gadamer, a autoridade vem de autor, aquele que acumula conhecimento. Assim, o poder legítimo deve ser baseado na autoridade do conhecimento, da sabedoria. Como tantos etnógrafos observaram e continuam observando no campo, o conhecimento de um líder é a fonte de sua autoridade e de sua capacidade de persuasão. É o que lhe confere respeito e confiança. Vem daí o grande valor da oratória. Espera-se que um bom líder seja fluente, influente e convincente em seus discursos. Os longos monólogos pronunciados por um líder, por exemplo, Yanomami, ecoando pela aldeia no silêncio do anoitecer ou da madrugada, representam nada menos do que o exercício de autoridade e persuasão, quando exorta seus corresidentes a executar tarefas de acordo com as suas orientações, que em si mesmas são produto de longa experiência acumulada e fazem todo sentido para quem os ouve e, portanto, os segue de bom grado. É o que eu chamo de regime da persuasão. A fórmula weberiana da política de coerção reduz os indígenas apanhados nas malhas da lei nacional à condição subhumana de objetos despidos de dignidade e até de identidade. Temos um colega aqui na Universidade de Brasília, que é o Christian Teófilo, que tem trabalhado das prisões, indígenas em prisões. E nesses casos de encarceramento, os índios deixam de ser índios para serem muitas vezes classificados como pardos. Como ninguém quer se aventurar pelo terreno da imputabilidade indígena que existe, para prender um índio é preciso despí-lo de sua indianidade. Então, eles transformam qualquer outra coisa menos índio. Nestes novos tempos de indigenismo brasileiro, agora eu vou mudar um pouquinho para ser um pouquinho mais otimista, vou mudar de tom. Quando entra em cena um ator há muito esperado e sempre bem-vindo, que é o intelectual indígena, o mínimo que nós antropólogos podemos fazer é pôr à nossa disposição a nossa longa prática de transpor os abismos do mal entendimento. Mal entendimento transcultural, que é mais sério, né? E juntos, antropólogos e intelectuais indígenas, também antropólogos, desfazer as armadilhas do falso entendimento. Talvez mais do que no passado, essa compreensão é especialmente necessária agora, que a própria autonomia indígena, já existente por construir, depende da comunicação mais eficiente possível com o Estado-nação, que, afinal, é quem dita as regras do conviver ou do viver mal interétnico. Uma tarefa urgente que um estreito diálogo entre antropólogos indígenas e não indígenas pode propiciar
é esmiuçar e expor aquilo que eu chamo de o oxímoro da fala que silencia. Tá? Os gestores da política indigenista, seja no setor público, seja no privado, são exímios retóricos da arte de mudar a conjuntura para manter a estrutura, replicando a máxima já universal do plus ça change, plus c'est la même chose. A antropologia, a arte de suspeitar de verdades absolutas e de ideias cegamente, de ideias cegamente recebidas e perpetuadas, dá-nos a potência intelectual de que precisamos, essa potência da qual precisamos para escancarar essa fraude do falso conhecimento. Que o século XXI nos dê sabedoria e disposição para desmistificar mal-entendidos, mal-intencionados. Com a entrada exageradamente tardia demais, de intelectuais indígenas da antropologia acadêmica, surge um novo horizonte à nossa frente. Nasce do mal-entendido, para dar o benefício da dúvida, né, dos nossos antepassados, e até mesmo de alguns contemporâneos, de que os nativos só são bons para ser estudados. Eles trazem a sensibilidade indígena para aprimorar a compreensão antropológica. Essa é a antropologia que nos promete o século XXI. Bom, se eu tiver ainda a chance, eu posso falar do terceiro conceito. Eu acho que sim, Alcira, se você usar uns 5 minutos mais. Tá bom. É que me impressiona muito, eu não escrevi isso, vai ser falado só, vai ser improvisado. Me impressiona muito o descompasso que existe entre a expectativa indígena de que você precisa agradar os parentes, que é parte de viver em comunidade, é agradar os parentes, e a norma, que é quase uma lei, de que pessoas públicas não podem dar benefícios aos seus parentes. Isso são duas ideias totalmente opostas, que se chocam. E isso tem gerado problemas para os índios. Por exemplo, quando uma associação indígena recebe uma verba, uma dotação para algum propósito comunitário e tal, é muito difícil para os indígenas que estão gerindo esses fundos de resistir aos pedidos dos parentes. Eu preciso disso, eu preciso daquilo. Não se pode recusar, não é possível recusar pedidos de parentes. Então, muito já aconteceu historicamente que, ao não resistir aos pedidos dos parentes, esses gestores indígenas caem em desgraça com relação às fontes de financiamento. E aí vem a acusação de desviar fundos, ou de ser incompetente na contabilidade, etc., etc. Quando, na verdade, essas pessoas que estão gerindo esses recursos estão no centro de uma contradição, estão numa encruzilhada que provavelmente não tem saída, que é ou agradar os parentes ou agradar as agências de financiamento. Por isso que eu acho que essa categoria nepotismo, que em português tem esse ismo, que é negativo, e muitos antropólogos não entendem isso, acusam os índios de estar roubando dinheiro, e não entendem que há, por trás disso, toda uma expectativa de que, em primeiro lugar, venha a lealdade aos seus parentes, aos seus.
e não com o dinheiro dos outros. Enfim, isso tem mais elaboração no trabalho mais amplo que eu tenho, mas são os 3 conceitos nos quais eu me apoio para fazer toda uma discussão de mal-entendidos semânticos que os intelectuais indígenas, entrando na cena, enfim, urbana, por exemplo, enfrentam sem isso ser muito discutido. E eu acho que merece ter uma análise profunda sobre essas incompatibilidades culturais. É isso. Muito obrigado, Alcida. Temos já bastante material para conversar aqui e vamos ouvir agora a Raquel. Por favor, Raquel. Bom, boa tarde ou boa noite a todas e todos, né, aqui. Gostaria de primeiro agradecer o convite, a oportunidade para estar debatendo sobre um tema tão relevante, urgente, importante, né, no atual contexto em que nós estamos vivenciando, mas também estamos inseridas, né, numa produção acadêmica e que tem nos provocado inúmeras reflexões, mas também tensionamentos, né, sobre como fazer antropologia em tempos extremos, né? Eu só antes gostaria de também mencionar e sentir, né, que sinto muita ausência da Alicia e do professor Miguel, que estiveram presentes aqui na UFSC no ano, se eu não me engano, em 2012, ocasião em que estávamos fazendo um conjunto de atividade para comemorar os 25 anos, né, da antropologia, do curso de antropologia, e nessa ocasião eles falaram muito sobre a história, né, da antropologia aqui, junto ao professor Silvio Coelho dos Santos, e todo o comprometimento e as articulações que foram produzidas no contexto da Declaração de Barbados, né? Então, seria muito rico hoje recuperar um pouco essa história e ouvi-los novamente. Mas, enfim, a vida é assim, como a professora Alcida estava dizendo, né? Esse novo normal que nós temos que nos acostumar, né? Aprender a lidar com isso. Bom, eu também gostaria de agradecer aqui a professora Rosa Azevedo, que nos acompanha, do qual eu tenho estabelecido um diálogo já de longa data, pelo projeto da Nova Cartografia Social, e também por ter me disponibilizado, né, várias referências e textos para produzir um pouco essa minha reflexão em torno do que é descolonização do conhecimento e na antropologia, né? O que isso significa? Bom, eu destaco que nas últimas semanas, né, semana passada nós estávamos participando na Reunião Brasileira de Antropologia e agora no EMBRA, né? E nesses encontros nós temos nos deparado com um conjunto de investigações que vem expressando a diversidade do fazer antropológico no Brasil, e agora também, né, com essa oportunidade de troca com os colegas no México. E nessas vivências, essas trocas, essas interlocuções, têm circulado inúmeras denominações para descrever, né, ou nominar essas produção antropológica, né? E tem aparecido muitos termos como antropologia colaborativa, comprometida, da ação, entre outros, né? Então, pensando um pouco naquilo que houve, né, desse acumulado da RBA e dessa necessidade que me parece bastante pulsante hoje, né, na antropologia, de pensar que a antropologia está sendo
produzido, em que temos essa antropologia colaborativa, ou é comprometida, né? Que nome se dá a essa antropologia? Eu também fiquei pensando muito, né, sobre essa perspectiva, refletindo a partir de um contexto, né, um campo de disputas de afirmação de direitos dos autodenominados comunidades remanescentes de quilombo, né? Então, de que forma a produção, né, essa inserção da antropologia vem contribuindo ou não, né, com o processo de descolonização do conhecimento na antropologia, né? Então, pensando, né, nos outros ouvintes, né, mexicanos, os quilombos, o termo quilombo na América Latina, ele recebe outras denominações, como palenques, cimarrones, cumbi, marrones, né? E aqui no Brasil, esse termo, ele é incorporado na Constituição Federal de 88, enquanto um direito a ser reconhecido pelo Estado brasileiro. Na aplicação desse direito, desde a década de 90, os antropólogos têm acompanhado, né, os debates e também as mobilizações das comunidades, então denominadas negras rurais, né, que tem nessa relação, nessa interlocução com esses movimentos, os antropólogos têm desempenhado um papel decisivo inicialmente, né, através da produção dos extintos relatórios de identificação étnica, né, e para testar, afinal de contas, quem eram aqueles sujeitos coletivos de direito referidos na Constituição de 1988, e posteriormente, muito recentemente, com a publicação do Decreto 4887, em 2003, então os antropólogos vão se engajar nessa produção, voltados à produção dos tais relatórios antropológicos, que são peças voltadas para compreender aspectos relacionados a próprias formas de auto-atribuição, auto-identificação desses grupos sociais, mas também os processos de produção, né, de territorialidades, fragmentação e perda das áreas de ocupação tradicional desses grupos sociais. Então, nesse Brasil, essas organizações que se identificam nesses termos como comunidades quilombolas, elas estão distribuídas em todo o país e a grande maioria delas volta-se para o cultivo de terra, né? Então, e é importante dizermos aqui que esses grupos sociais, eles não são sem terra e nunca foram sem terra, né? A maioria detém a posse da terra, mas do qual o Estado brasileiro, circularmente, né, não reconhece esse direito. Então, o movimento de luta dessas comunidades pela garantia desses direitos, ele é histórico, é político e é de resistência continuada à lógica escravocrata deste país. Então, nesse dia em especial, que comemoramos 200 anos de independência desse país, né, as comunidades quilombolas, elas ainda não conseguiram a liberdade e nem o projeto de autonomia, né, que visa o projeto de quilombo, né? Que é quilombo? Quilombo é essa busca pela liberdade, é a busca pela autonomia, né? Então, isso parece estar cada vez mais distante nesse país, principalmente desde o golpe de 2016, que usurpou o mandato da presidente Dilma, provocando retrocessos pesados, né, e interrompendo um longo processo histórico de reconhecimento e de fortalecimento dessas comunidades quilombolas que se deu com o marco da Constituição de 88, quando o próprio conceito de quilombo foi democratizado, né? Então, o golpe de 2016 foi também um golpe nessa luta, né, quilombola, mas que afetou, de algum modo, né, de um modo bastante também significativo,
o fazer antropológico nesse campo de disputas. Sim, porque nós fomos criminalizados nesse processo também, né? Então, no Brasil, precisamos também considerar que nesse país temos 350 anos de escravidão e que esse processo reflete intensamente na realidade socioeconômica e cultural da nossa história, da nossa formação. Grande parte dessa riqueza, né, da nossa riqueza, foi construída com força dessa população africana e afro-brasileira. E o simples reconhecimento dessa decisiva formação do país parece ser algo intransponível, mesmo no século XXI. Ou seja, de fato, pouco se avançou na superação das desigualdades étnico-raciais nesse país. Voltando para os quilombos, eu pergunto, né, e ainda a gente se pergunta nesse contexto, por que os quilombolas são uma particularidade no processo de invisibilização do povo negro no Brasil? Por que os quilombolas são tomados historicamente, mas sobretudo hoje, como os grandes inimigos do projeto nacional? Por que ainda permanecem sendo vistos como grandes entraves ao desenvolvimento econômico ao lado dos povos tradicionais, como os indígenas? Essas respostas são complexas, mas ao mesmo tempo simples, né? A luta quilombola é revolucionária no Brasil, porque questiona o modo de produção capitalista, porque questiona a relação entre o capitalismo e a democracia elitista. E se no passado os quilombos de Zumbi foram uma ameaça à ideia moderna de nação, hoje eles permanecem como tal, porque questionam o princípio de uma nação que não reconhece e não quer reconhecer seus modos de viver e de existir. Os quilombos constroem uma identidade em contraponto à ideia de assimilação, de miscigenação e de extinção. Eles também minam as narrativas e as práticas coloniais assentadas no mito da democracia racial e do desenvolvimento econômico. Então, é evidente que nesse processo a questão do direito ao acesso à terra é central, né? Então, hoje no país nós temos aproximadamente, em dados oficiais, mais de 3.000 comunidades em processo de regularização fundiária. Em 2018, a ONG Terra de Direitos estimou que os processos de regularização estavam tão lentos, que nós levaríamos 600 anos para serem concluídos, né? Então, nós estamos em 2022, num contexto atual político muito acirrado de retrocessos, né? E que essa conjuntura não nos permite fazer hoje qualquer cálculo sobre o tempo que levaríamos para reconhecer o direito ao acesso à terra por essas comunidades. Então, os tambores rufam, né? E essas terras de uso comum que essas comunidades ocupam no país, são essas terras que hoje estão sendo alvo, né? E estão sendo esbulhadas e expropriadas por mineradoras, por empresas, por fazendeiros, da exploração do óleo de dendê, por interesses imobiliários, pelo turismo, pela monocultura de soja, de eucalipto, pelas barragens, pelas obras de infraestrutura. Destaco ainda os casos, né, em que essas comunidades, essas terras, esses territórios estão sendo solapados com o evento do rompimento de barragens de Mariana no ano de 2016 em Minas Gerais e de Brumadinho em 2019, causando a morte de quase 300 pessoas e atingindo dezenas de comunidades quilombolas. Essas situações de conflito, de invasão, de morte e de expropriação foram agravados de maneira abissal com a pandemia da Covid-19,
particularmente porque essa pandemia dizimou inúmeros griots dessas comunidades. Entre essas situações, temos aqui também, para reflexão, o caso da comunidade de Alcântara, né, no estado do Maranhão, uma situação denunciada na Corte Interamericana de Direitos Humanos, e que em março de 2020, o governo brasileiro publicou a resolução número 11, com previsão para remanejamento compulsório de famílias quilombolas. Essa medida foi associada a um processo de privatização ao acordo de salvaguarda assinado entre o Brasil e os Estados Unidos, onde define-se o remanejamento de pelo menos 4 comunidades do território étnico de Alcântara. Essa resolução também foi assinada em plena pandemia e colocou em suspensão, né, em suspenso, os direitos quilombolas. Então, de fato, os trabalhos dos antropólogos nesse campo têm sido permeados por situações de muito conflito e de ameaças, né, à sua integridade, mas também às próprias condições do exercício da sua profissão. Nesse contexto, né, nesse acumulado, desde a Constituição até o presente momento, nós temos contabilizado como, né, dentro do Comitê Quilombos, aproximadamente 300 relatórios antropológicos voltados para a afirmação, né, desses direitos e para subsidiar esses processos de regularização fundiária das comunidades quilombolas. Esses documentos, a grande maioria deles, encontram-se paralisados, em processos inconclusos, por desmonte da política pública do atual governo, e outros encontram-se judicializados, né? Grande parte deles. E esses processos de judicialização dessas peças vem centrado, sobretudo, na suspeição da autoidentificação como comunidade quilombola, né? E isso tem entrado como um argumento central para desqualificar o pleito pelo direito ao acesso à terra. Então, para a justiça brasileira, não existe quilombos no Brasil. Eles não são quilombos, apesar das etnografias produzidas atestarem a todo momento, com grande esforço, né, embasamentos teóricos e etnográficos, né, a existência desses grupos anterior à própria abolição da escravatura em 1888. Então, pergunto, né, o que a justiça precisa, né, para que reconheça essas comunidades quilombolas, né? E o que a gente tem se deparado, que o conceito operante dessa justiça de quilombo é ainda, e muito vigente, é aquele do século XIX. Um conceito colonial que circula com força nesses discursos do campo jurídico e nas peças jurídicas, né? Pouco conseguimos avançar nesse diálogo com o mundo jurídico, né? Embora tenhamos respondido com nossa expertise, temos considerado esse contexto como parte, né, em nossas avaliações, como parte de uma política, né, de uma necropolítica, que é definida, né, pelo Achille Mbembe como competência atribuída ao poder soberano de definir quem importa e quem não importa, quem é descartável e quem não é, configurando-se como uma forma específica de terror. Esse mesmo autor destaca que não se pode prescindir nessas análises de incluir a escravidão em qualquer relato sobre as origens do terror moderno, né? Essa posição também é coadunada a outros pensadores como Franz Fanon e Paul Giraud. Então, essa necropolítica, ela tem se acentuado, sobretudo no contexto pandêmico, e tem produzido
necrossaberes, né? A produção de morte física e simbólica dessas comunidades que vem destruindo os recursos naturais necessários para a reprodução cultural, né, e desses grupos sociais. Então, nesse contexto também de produção, né, acirrada, de disputas, os antropólogos têm sido criminalizados, né, no exercício de sua profissão e sua autoridade etnográfica também têm sido questionados, revistos e alvo, né, de ações da bancada ruralista no Brasil. Nesse contexto, nós temos sido chamados, né, como Comitê Quilombos da Aba, a nos manifestar, a denunciar a mortandade, a execução, as violências, a destruição, né, a usurpação dessas terras, e cobrando sempre do Estado que cumpra com os direitos constitucionais. Mas isso, no atual contexto, tem reverberado muito pouco dentro dos órgãos públicos e dos órgãos jurídicos competentes. Então, nesses tempos extremos, né, como para lembrar da RBA, que aconteceu há pouco tempo, a antropologia é chamada para produzir resposta, para se posicionar, oferecer subsídios, né? E, sobretudo, para também se comprometer com a afirmação desses direitos diante desses grupos sociais aos quais estabelecemos nossas relações de pesquisas. E o que nós temos visto, né, dentro desse campo é que mesmo nesses contextos acirrados de disputas de reconhecimento, essas peças, né, esses laudos, esses relatórios, eles têm produzido um conhecimento qualificado e altura para suportar e enfrentar essas lutas do campo jurídico, né, nesse cenário de reconhecimento de direitos. Então, a antropologia produzida, ela parece conter, mesmo sendo produzida dentro de um disciplinamento dessa produção, porque temos que seguir certos protocolos e normas técnicas para a produção, mesmo assim, ela tem uma potencialidade analítica e ela tem produzido efeitos sociais, né, no sentido de produzir uma representação, né, ampliar essa representação política desses grupos sociais, né, e também das suas expectativas com relação aos seus sensos de justiças, né, nessas esferas de argumentação, tanto política quanto jurídica, né. Um outro efeito que eu gostaria de destacar nesse campo, né, de produção de uma antropologia é o engajamento desses cientistas, né, no momento da elaboração dessas peças, que ele provoca uma certa desestabilização de posições consolidadas, tanto no espaço de força para dentro dessas próprias comunidades, né, mas também sobre as lógicas de fazer científico, no fazer antropologia, né? Esse documento, ele vai sendo apropriado e vai produzindo também, né, reflexões para dentro desses próprios grupos que passam a pensar questões que antes não lhe eram tão, talvez, importantes ou que não haviam tido tanta atenção. Então, esse acumulado, né, produzido nesse campo, tem provocado múltiplas afetações dentro da academia, quanto para as próprias comunidades, fomentando, né, nesse movimento uma descolonização do conhecimento e da própria maneira de fazer antropologia, à medida que essas peças vão descrevendo situações que até então eram consideradas como invisíveis,
desconhecidas, né? E que vão descortinando, né? Abrindo uma história, desdobrando uma história de lutas seculares por reconhecimento de suas existências pelo acesso à terra, né? E que foram barradas por um racismo estrutural e estruturante no país, né? Por um racismo que teima e por uma elite que tenta manter o Brasil colonial, né? Então, a Miriam Chagas também, em uma avaliação sobre essas produções, ela vai dizer algo bastante interessante, que eles viabilizam diversas interpretações, né, e formulações formuladas dentro dessas peças que têm sido, sim, recepcionados pelas comunidades, né? E isso tem potencializado a possibilidade dessas comunidades de garantir uma fala histórica, né? Calcada em sensibilidades jurídicas, tal como a Peters definiu, e também gerando, né, um outro efeito, que é a potencialização da escrita das suas próprias histórias, né? E nesse sentido, nós temos aí os exemplos dos fascículos da nova cartografia, né? Muitos deles produzidos a partir de relatórios antropológicos, né? E que se transformam esses documentos numa ferramenta, né, por uma luta jurídica, por uma luta política. Então, essas etnografias, os laudos, os relatórios, as perícias também, são peças que ainda não têm um reconhecimento acadêmico que merecem, de fato, no Brasil. Inclusive, elas nem são contabilizadas, né, com qualificação pelos conselhos de pesquisa, elas são peças técnicas, né? Então, e no mundo acadêmico, muitas vezes ainda são interpretadas como uma produção menor, né? Ou então enquadradas naquela antiga divisão de uma antropologia aplicada. Então, em síntese, o que eu gostaria de dizer, já finalizando, é que entendo que esse fazer antropologia em tempos de guerra, né, em tempos declarada, né, a antropologia, os antropólogos, as antropólogos e as próprias comunidades, em si mesmo está provocando um modo operandi de descolonização no âmbito do fazer, na relação de pesquisa, no campo científico, né? E especialmente com o judiciário, porque é lá que detém, né, que é o grande reduto onde uma ideologia de uma antropologia colonial se agarra ainda com todas as forças, né? Então, no centro de tudo isso, mais que antropologia, preciso pensar também que a vida de milhares de pessoas quilombolas que vivem hoje numa insegurança, né, sobre ameaça, sobre violência, e que estão sendo mortas, né? Então, a ciência não pode ser pensada em fim em si mesmo, né? Então, a ciência é um bem-estar maior para todas as pessoas, né? Então, eu fico por aqui para que depois a gente possa, né, enfim, ouvir mais e trocar nas perguntas e nas reflexões que porventura surgiram. Muito obrigada. Obrigado a você, Raquel. Bom, eu estava aqui assignado na posição de debatedor, mas eu vou fazer alguns comentários em função da ausência dos professores
Miguel e Alicia. Em primeiro lugar, uns comentários rapidamente gerais, depois falar um pouco de como vejo a situação mexicana, que, sem dúvida, tem relação com vários cenários da América Latina e, inclusive, do Brasil, como várias pessoas já apontaram isso, especialmente, digamos que, na versão menos liberalizadora dos povos indígenas mexicanos, que era o indigenismo clássico, como existiu aqui praticamente até os anos 60. Né? Mas, enfim, eu estou preparando um texto bem longo sobre descolonização do conhecimento na antropologia, e há várias questões que não posso tocar no momento, mas eu gostaria de dizer que existem, e foi muito bom que fosse a Alcida e a Raquel que falassem antes de mim, porque existem o que eu chamo duas posições de sujeitos na luta anticolonial, né? E que não são necessariamente iguais, ao contrário, eu acho que é preciso ser diferenciadas, inclusive para ver quais são as possíveis alianças entre elas, que sim tem uma margem de interesses em comum, mas que se remetem a passados e a programas diferentes, né, em grande medida. E eu chamo essas duas posições de a posição de sujeito indígena, a qual se referiu Alcida, e a posição de sujeito diaspórico, que é basicamente pertinente não apenas para os quilombos em todas as Américas e o Caribe, mas também para as populações afro, em geral, que foram forçadamente transportadas em situação de escravidão da África para o então chamado Novo Mundo. Essas duas posições estão baseadas em construções políticas e ideológicas que nem sempre coincidem. Do ponto de vista indígena, uma questão fundamental é a questão da soberania. Quer dizer, esse território era nosso, nós estávamos aqui antes de vocês nos invadirem. Obviamente, tem razão. Não é? Do ponto de vista da posição do sujeito diaspórico, o que está em jogo é uma pátria perdida pelo sequestro que sofreram na mão de comerciantes cruéis e brutais, transferindo eles de um lugar para outro, onde foram inseridos, muitas vezes, num sistema interétnico hostil, inclusive com relação aos próprios povos indígenas. Então, quer dizer, se nós formos olhar a como vão se constituindo esses sujeitos, ou melhor, essas posições de sujeito, entendemos porque, certas vezes, algumas alianças entre eles não se concretizam em diversos cenários. Eu estou falando abstratamente, nesse caso, levando em consideração o que acontece do ponto de vista do movimento indígena, por exemplo, nos Estados Unidos, no Canadá, e o movimento negro nos Estados Unidos. Muitas vezes nem se conversam porque tem demandas que são muito diferenciadas. E no Brasil, eu não sei, vocês me corrijam se eu estiver errado, tem a impressão também que não há uma proximidade do ponto de vista da constituição de
de um sujeito político coletivo anticolonial entre essas duas posições de sujeito e os coletivos políticos que elas constroem. Não é? Também acho que há dois tipos de lutas anticoloniais. Nós, talvez, pelo nosso próprio lugar de pensar essas questões, normalmente tendemos a falar mais daquilo que a Alcida muito apropriadamente chamou de lutas epistêmicas, eu chamo de lutas cognitivas, né? Porque, às vezes, não são necessariamente epistêmicas, mas muito realmente se trata da formulação de outros saberes e outras interpretações e de outros conhecimentos, e que também diz respeito tanto aos sujeitos indígenas quanto aos sujeitos diaspóricos. E aí nós temos toda uma trajetória que começa no primeiro dia em que a violência e o horror e o terror colonial opera, não é? Porque violência, horror e terror são características cruciais do colonialismo em escala global, e não há colonialismo que escape dessa dantesca trilogia. Mas, além dessa luta cognitiva ou luta epistêmica, nós temos a luta armada também, não é? Que não podemos desconhecê-la. Ela tem muitos capítulos, não é? Em diversas frentes, escaramuças, guerras abertas. Eu não posso, vivendo no centro do ex-império Azteca, que é a cidade do México, Tenochtitlan, é impossível a gente desconhecer a amplitude das guerras que ocorreram por aqui, né? Onde milhares de pessoas morreram, evidentemente numa situação muito complexa, inclusive remetendo para uma diferença muito básica, e aí eu já entro numa análise mais comparativa entre Brasil e México, que aqui, ao contrário do que o que a Alcida mostrava corretamente, aqui havia Estado, não é? Aqui havia império. Então, o exercício do poder, e era um poder indígena, aí a palavra indígena esconde mais do que revela, não é? Porque se é indígena no Brasil, se é indígena no México, são indígenas muito diferentes. Porque aqui nós temos um império. E grande parte, a esmagadora maioria, mais de 90% do exército que tomou essa cidade em 1521, com os espanhóis metidos numa complexa coalizão, a esmagadora maioria do exército que tomou essa cidade era indígena. Não é? Por quê? Porque eles viam os espanhóis como uma possibilidade de liberar aos seus povos da opressão do Império Azteca, que tampouco era um império amigável, não é? Ao contrário. Tanto é assim que, efetivamente, participaram de maneira massiva na luta contra esse poderoso centro político, econômico, militar, cultural, não é? Colonizava culturalmente também. O náhuatl era a língua dos mexicas, que finalmente coincidem com os astecas, e
está entrando muito sol agora, né, no meu rosto. Eu vou descer um pouco aqui a persiana, porque senão eu não consigo nem ver a tela direito. Só um momento, desculpem. Bom, sim, agora eu consigo ver vocês. Então, que tem a ver com uma questão fundamental que a Alcida levantou, sobre a questão dessas categorias que são vividas, interpretadas, colocadas nos conflitos de interpretação, como se tivessem valores unívocos, né? Mas tem, às vezes, valores muito contraditórios, porque, por exemplo, se nós vemos a questão do poder do ponto de vista das sociedades que interessam a Alcida, certamente nós vamos ver uma outra dinâmica, mas se vemos desde o ponto de vista de sociedades com Estado organizado e, na realidade, uma coalizão de vários estados formando um império, poder vai significar outra coisa, né? Então, aí já é uma questão que eu trago para você, Alcida. Se esse termo indígena, quando a gente está se referindo para o Brasil, a gente está dizendo uma coisa, mas quando a gente pensa assim a situação do México, especialmente nesse momento da conquista e da resistência que durou, não foi porque caiu a Cidade do México e caíram todos os povos indígenas imediatamente, houve resistência durante muito tempo, finalmente ainda existe, não é? Mas quero dizer de resistência conflitiva efetivamente, não é? Enfim, eu não conheço bem os cenários andinos, mas também a dominação inca não era nada fácil, não é? De novo, se dão várias alianças com os invasores espanhóis, porque senão como é que você explica que 400 homens tomam uma cidade que tinha 200 mil habitantes, não é? Não existe isso militarmente, especialmente porque eles também não tinham armas também tão hiperpoderosas, né? Eram espingardas que você tinha que encher pela boca. Enfim, bom, para não me prolongar. Então, isso é outra coisa, a gente não pode deixar as lutas armadas de fora, porque elas ainda se dão, lamentavelmente, com uma ferocidade enorme por parte do que se tratam dos invasores, mais uma vez, né, em várias frentes de expansão do capitalismo em diferentes partes do mundo, não é só no Brasil. A Indonésia vê isso também muito dramaticamente em vários lugares na África, na América Latina toda. No Canadá, a gente vê, nos Estados Unidos também, não é? Teve há pouco tempo, uns poucos anos atrás, uma resistência muito grande contra a entrada de petroleira em território indígena, etc. Agora, com relação ao conflito cognitivo, eu acho que aí nós temos uma posição que já foi claramente delineada pelo grande intelectual diaspórico afro-americano Du Bois, que ele chamava de dupla consciência. E essa dupla consciência é muito importante dela ser considerada, porque, na verdade, ela não poderia ser de outra forma. Não é? Há muito tempo que ela existe, às vezes ela é glorificada de forma tática,
pelas pessoas que querem defender as populações subalternizadas pela expansão do colonialismo, como se elas fossem hoje igualzinho que elas fossem o que elas eram antes da conquista ou antes da colonização, e evidentemente é um contrassenso achar isso, porque, no mais das vezes, elas têm que se expressar até que no idioma do outro, né? No idioma de quem domina. E dentro, aí eu acho que a exposição da Raquel foi muito clara a esse respeito, dentro do ambiente institucional, não é? Onde se reproduz a hegemonia instaurada pelo colonialismo e pelas suas transmutações subsequentes, né? Então, essa dupla consciência, que é uma noção que mostra que você tem que usar a linguagem de quem domina, de quem te subalterniza, para você lutar contra a subalternização, né? Evidentemente, isso não precisa ser algo consciente dos atores. Estamos fazendo isso porque temos que fazer isso. Eles fazem porque também tem a ver com a própria posição de sujeito deles, que é também sociológica e historicamente construída. Por último, vamos entrar rapidinho na história da luta pela descolonização internamente à antropologia. Porque eu vejo hoje como uma espécie de a entrada dos intelectuais indígenas, a entrada dos intelectuais afro-brasileiros, para falar do Brasil, na academia, né, como uma forma de fertilização que vai transformar, descolonizar a academia brasileira. Mas existe uma luta interna dentro da antropologia, muitas vezes trazidos especialmente por intelectuais diaspóricos, e nesse caso estou falando dos Estados Unidos, mas a América Latina não fica de fora, que diz respeito à própria consciência da violência que a antropologia sabe há muito tempo, né? Que tem sido perpetrada contra todos os povos indígenas no mundo. Quer dizer, a consciência da violência do colonialismo na antropologia é muito antiga. Agora, a reação a ela não é tão antiga assim. A consciência da importância do colonialismo na antropologia e para pensar conceitualmente, etc., eu acho que, pelo menos, vem da década de 30, com o trabalho do casal Wilson, não é? Na África do Sul. Evidentemente, eles estudaram na Inglaterra, e, inclusive, tinham uma relação bastante estreita com o próprio Malinowski. Mas a reação, tanto epistemológica quanto para um discurso mais politizado internamente à antropologia, ela pode ser traçada até os anos 60, a partir dos anos 60. Não é? Nesse mesmo artigo, eu digo que é impossível falar de colonialismo sem falar de imperialismo. Normalmente, nós só falamos de colonialismo e deixamos o imperialismo como se o imperialismo não tivesse importância, não tivesse nada a ver com colonialismo. Mas, nesse momento, isso são outros 500. Me lembrei da questão do imperialismo porque é um famoso artigo da Kathleen Goff, escrito em 1968, numa revista marxista. Em geral, o marxismo, nesse momento, congregava a grande crítica contra o estabelecimento econômico, político, científico, né?
que é o artigo dela, Kathleen Goff, que se chama Antropologia e Imperialismo. Ali já tem uma quantidade enorme de questões colocadas. Esse artigo foi republicado em francês, acho que em português nunca foi, e faz parte de um outro livro que sai do mesmo momento, né? Que é um momento muito crítico nos Estados Unidos, por causa da Guerra do Vietnã, um crescimento muito grande de oposição civil ao próprio imperialismo americano, né? Especialmente nas universidades, né? Então, o livro do Del Hymes, que a gente não sabe se é 1969 ou 1971, porque constam as duas datas no serviço lá do livro, né? Que é o famoso Reinventando a Antropologia, onde há também uma série de críticas bastante radicais, e inclusive se reproduz o artigo da Kathleen Goff nesse livro, né? No começo da década de 70, sai o famoso livro do Talal Asad, que é a Antropologia e o Encontro Colonial, né? Em 1975, na França, sai um livro do Jean Copin, chamado Antropologia e Imperialismo, né? Aonde se encontra, e aí eu já passo para a América Latina, me dá a possibilidade de fazer esse gancho, um artigo do Rodolphe Stavenhagen, que se chamava Descolonizando as Ciências Sociais, um artigo extremamente precoce, escrito em 1973. Mas lembremos, é uma pena que Miguel e Alicia não estejam aqui, que Barbados tinha acontecido em 1971, não é? E Barbados foi realmente um marco. Barbados é muito curioso, porque Barbados foi chamado como um simpósio para discutir fricção interétnica. Roberto Cardoso não foi, não sei porquê, talvez a Alcida saiba, não sei se você já conhecia o Roberto naquela época. Não, conhecia. Em 71 você conhecia Roberto. E Roberto ainda não estava em Brasília, ele estava no Rio, em 71. Quem foi o Darcy. E foram também daqui do México foi o Bonfil Batalha, né? E o Miguel foi, a Alicia acho que não foi, não. Enfim, mas aí era uma conjuntura, não é? Na América Latina, a teologia da liberação, ou seja, havia toda uma intelectualidade radicalizada e que coloca a necessidade de uma antropologia da liberação, né? Da liberação indígena. Aí, evidentemente, o sujeito diaspórico, afrodiaspórico, não está considerado. A questão fundamental aí é a questão indígena em Barbados. Bom, então tem o exemplo do Stavenhagen, não é? que escreve esse artigo muito bom, facilmente encontrável na internet. Mas antes disso, se vocês quiserem, em 1963, tem esse trio que se junta no Rio de Janeiro, ao redor do Centro de Estudos Latino-Americanos, fundado pela Unesco na década de 50, que é, de novo, Rodolphe Stavenhagen, que era o editor da revista América Latina, e convida o Pablo González Casanova a ir ao Rio, e os três, quem é o terceiro, Roberto Cardoso de Oliveira, mantém grandes conversações. O Rodolphe Stavenhagen era aluno, ainda não tinha terminado o doutorado, muito precoce, já estava circulando como secretário desse centro, não diretor, secretário, e era aluno do Roger Bastide,
né, que tinha escrito, não sei, 55 ou 51, acho que é 55, um artigo fundamental que se chama A Situação Colonial. Né? E onde já se discutia o colonialismo interno, né? Que é uma forma também de você mostrar que, num momento, aí voltando para o começo da década de 60, no Rio de Janeiro, no momento em que a discussão internacional era dominada pelo debate da aculturação, você trazer o colonialismo para dentro da antropologia, né? Com a discussão de colonialismo interno e de fricção interétnica, porque a fricção interétnica está falando das frentes de expansão e do posicionamento diferenciado entre segmentos de um determinado sistema interétnico localizado, né? É por isso que o Roberto se transforma num grande nome da antropologia latino-americana. Então, quer dizer, nós temos uma arqueologia desse debate no Brasil e em outros países da América Latina, que nos coloca de frente ao problema da expansão capitalista, né? E suas forças destrutivas, encontrando-se aí sempre com a questão indígena. Enfim, então, na década de 90, a Faye Harrison publica um livro chamado Descolonizando a Antropologia, que é também um outro marco do debate interno à antropologia, que claramente está sendo fertilizado pelas conjunturas políticas e por diversos sujeitos que lutam contra as opressões que os grupos subalternizados sofrem. Enfim, não vou me estender mais, eu só queria fazer alguns comentários aqui das apresentações. Aí eu vou botar meu chapéu de comentador, mas muito rapidamente, porque já estamos, né? Eu recentemente li esse texto aqui, que é uma economista que escreve sobre a contribuição do economista egípcio Samir Amin, né? Um marxista muito sofisticado, na crítica do eurocentrismo. E ele diz, olha, como nós... Não diz assim, mas eu vou virar um pouco assim, adaptar o que ele disse para fins da nossa discussão. Como nós vamos descolonizar o pensamento, o conhecimento, se nós não descolonizamos as instituições, se nós não descolonizamos as bases de reprodução da vida material, né? Então, isso é uma questão muito importante. Não é que uma coisa que não tem importância, a gente está nessa luta da descolonização do conhecimento, etc. Mas eu não sei em que medida a gente fica num nicho que tem suas repercussões, eu não tenho nenhuma dúvida, porque senão eu não seria professor universitário, nem militante da academia. Mas acho que essa é uma pergunta relevante, que tem também muito a ver com as críticas da Alcida, sobre a democracia e poder, e também com as preocupações da Raquel com os entornos institucionais, jurídicos, né? O judiciário, o legislativo, o executivo. E, olha, mesmo sendo membros de uma corporação tão pequena quanto a nossa, de antropólogos,
O que nós fazemos incomoda muito, né? Tanto incomoda que a aba é frequentemente perseguida, como tem sido nos últimos anos. Primeiro pelo Congresso Nacional, agora, né, em geral, aí, destruindo tantas contribuições que a antropologia brasileira deu para a boa a remediação e a capacitação como sujeitos de vários coletivos políticos subalternizados no Brasil, né? Eu acho essa coisa que você mencionou, Raquel, das terras de uso comum, né? Esse é um ponto crucial. A gente sabe da luta, e claramente a luta quilombola foi inspirada na luta territorial indígena, né? Inclusive, eu participei disso em algum momento como presidente da ABA, quando se estava regulamentando o artigo 68 da Constituição Federal, né? Que regulamenta as terras quilombolas, porque essa coisa de terra de uso comum é um fantasma histórico do capitalismo. Como assim, terra de uso comum? Que história é essa? Não, aqui tem propriedade privada e pronto. Então, se você diz que não, a propriedade é coletiva, é de uso comum, aí começa o bafafá. Outra coisa é que o comum tem a ver com o comunismo, né? E aí voltamos à concepção de poder da Alcida, de poder como, não da Alcida, dos povos indígenas, que a Alcida estuda, do poder como persuasão, né? Eu acho que eu vou parar por aqui. Só acho que uma coisa, nós estamos num momento muito interessante na antropologia brasileira, que é essa inserção dos nossos colegas indígenas e afro-brasileiros, e vemos eles como sujeitos da descolonização. Certamente o são. Mas eu pergunto, e nós mesmos também não somos? Nossas lutas como aliados, historicamente, né, em que grande... Nós sabemos, todos nós, o que fizemos. Alguns mais, outros menos. Alguns mais diretamente. Aqui, só para mencionar, minha companheira de departamento, e antes disso, foi professora do departamento muito antes de eu ser professor na Universidade de Brasília, Alcida, a importância da Alcida na luta pelos Yanomami, não é? Enfim, eu acho que a gente deve pensar melhor essa sintonia, assim, essa sintonia e essa história. Inclusive porque os aliados somos importantes, né, nessa luta, e não apenas somos e continuaremos sendo. E se nós atribuímos essa capacidade de sujeito transformador, descolonizador, aos colegas indígenas, aos colegas afro-brasileiros, e nos esquecemos da nossa própria agência sem sermos indígenas e sem sermos afro-brasileiros, ou pelo menos reconhecidos enquanto tais, eu acho que nós estamos empobrecendo não apenas o debate, quanto a própria realidade política que constituiu e constitui esse campo de debate e ação política. Muito obrigado pela sua paciência. Eu quis falar em geral, falar do México e falar um pouco das minhas próprias visões. E, finalmente, não sei se a professora Rosa Acevedo, que está aqui conosco e que certamente é uma das
que tem uma história muito longa de participação dessas lutas e de intervenção nessas questões. Se ela gostaria de dizer alguma coisa, se não, eu, pela ordem, também passo a palavra ao Ciro e depois a Raquel. Bom, aparentemente a Rosa não quer dizer nada, eu não sei se está nos ouvindo. Então, Alcida, você quer arrematar algumas coisas e logo depois a Raquel? O debate é grande, eu abri muitas frentes também, mas, enfim, vamos ouvir você e depois a Raquel. Aqui a gente precisa de uma sessão inteira só para responder. É o seguinte, eu não sei por onde começar, mas vou fazer um comentário sobre o seu último comentário. Ok, eu me reconheço como parte da solução e não como parte do problema, mas não há unanimidade. Não vamos ser ingênuos a achar que todos os nossos colegas partilham da nossa posição. E que o status quo acadêmico grudou em alguns professores, de tal maneira que não há como abrir a cabeça para novas possibilidades, sabe? Então, não é tão unânime assim, não. Eu sei que eu reconheço a mim e os meus pares que têm a mesma posição, mas também conheço outros que não têm a mesma posição e que podem ser um entrave ao arejamento da antropologia, né? se aferrando ao que já sabem e com medo de abrir mais o espectro. Bom, ok, mas rapidamente queria só... Eu reconheço, sim, e eu acho, aliás, que a nossa atuação como antropólogos, desde o início da pesquisa de campo, influenciou os indígenas a adotarem também a antropologia. Nós fizemos, vamos dizer, a cabeça deles com relação às vantagens de se ser antropólogo para a defesa dos próprios direitos, etc., etc. Mas não é unânime, Gustavo, não se iluda. Não é assim, não. Ok, mas, enfim, deixa... Não, eu não estou iludido, não. Você tem toda a razão, eu sei disso. Pois é. Aí tem várias outras coisas que eu gostaria de falar. As relações indígenas com o afrodescendente, ou afro mesmo. Há um estudo, acho que é da Marta Moroso, da USP, lindíssimo estudo, sobre os Mura, do Rio Madeira, que foram perseguidos pelos colonizadores porque eram nômades, porque eles andavam de um lado para o outro e os colonizadores não conseguiam segurá-los. Então, viraram criminosos porque fugiam do poder. Esses Mura, que naturalmente existem hoje, estão bem, obrigado, não tão bem, mas que não há povo indígena que esteja tão bem, mas estão aí. E o que eles faziam era abrigar escravos africanos fugidos, né? Na época colonial. Isso é muito interessante. Isso não se desenvolveu historicamente como uma aliança, isso eram coisas pontuais do momento. Mas para você ver que há realmente, que não há antagonismo, né? Intrínseco aos dois tipos de grupos humanos, né? Há exemplos de antagonismos, mas há exemplos de antagonismos, mas eu não vou... Sim. Mas não é geral, não é que todos os índios detestam todos os afro-brasileiros, todos os brasileiros detestam, não é assim, não. O que os indígenas da Amazônia fizeram nos anos, se não me engano, 80, foi a tal aliança dos povos da floresta, que não tinha a ver com afro-brasileiros necessariamente, tinha a ver com
seringueiros e o pessoal lá do Chico Mendes, né? Até os indígenas perceberem que a agenda política dos não indígenas não era a mesma deles. Que um grupo, uma agenda não indígena era dirigida à classe, a agenda indígena era dirigida à etnia. Então, aí eles se separaram, mas também não se atacaram, simplesmente a aliança se desfez, né? Então, esse é um dado interessante também para você ver a especificidade do ser indígena. Que outro dia, uma colega nossa da Inglaterra, a Laura Rivaldo, não sei se você já ouviu falar nela, ela passou aqui, ela trabalha no Equador. Ela passou aqui em Brasília e conversamos e tal, e ela também muito interessada nos dois, ela trabalha com povos indígenas, mas muito interessada também com os afrodescendentes. E ela perguntando, nossa, a gente conversando sobre a diferença e tal, eu digo, olha, me parece, assim, né, como se diz em espanhol, a brocha gorda, né, em grandes pinceladas. O problema, os indígenas foram atingidos primeiramente na terra. Perderam a terra. Claro que perderam muitas vidas também, mas perderam a base da vida, que foi a terra. Quando os africanos vieram para cá, eles perderam a terra também, mas eles perderam suas vidas. Ao serem desmembradas as famílias, ao serem, enfim, tratados como coisas, eles perderam a vida, não a vida física também perderam, mas a vida social. Então, é uma diferença aí que talvez, assim como heuristicamente, podemos pegar essas duas categorias e tentar trabalhá-las para ver a diferença entre reações indígenas e reações afro. Né? Achei interessante essa Alcida, possibilidade. não, eu também acho. Desculpe te interromper, é que eu recebi uma mensagem que nós temos 4 10, minutos. 10 minutos. Então, se 10? você... mas incluindo também a intervenção da professora Raquel. Então, só para te lembrar isso, por favor. Não, pode passar para ela. Tem muita coisa aqui, depois eu te mando mensagem. Tá bom. Então, não sei se você quiser dizer alguma coisa em 1 minuto ou 2, ainda pode. Não, são coisas pontuais. Tá bom. Inclusive, sobre essa coisa dos estados totalitários não europeus. Você tem razão, indígena é um termo muito amplo. Uhum. Se você distingue, né? Porque, olha, este livro aqui, que eu descobri há pouco tempo, é um desses casos. Né? Era um estado totalitário no Mississippi, no less, que foi desbaratado porque chegaram ao extremo da crueldade. E o povo se mandou. E provavelmente isso aconteceu também com Maia. Mas é isso, depois a gente conversa mais. Pode passar para a Raquel. Muito obrigado, Alcida. Professora Raquel, por favor, seus comentários finais. Sim, vou ser rápida, porque como a professora Alcida falou, né, a gente precisaria de outra mesa para dar conta de tantas temáticas, tantas questões, né, bem complexas, de difícil respostas, né, e de respostas objetivas ainda é mais difícil de alcançar. Mas eu gostaria só de comentar com relação àquilo que é objeto, tema dessa reflexão, que hoje a gente vive uma situação bastante, acredito, singular e diferenciada da antropologia de tempos atrás, né? Em que hoje essa situação etnográfica, né, de produção das nossas investigações, ela, primeiro, que tem várias antropologias sendo feitas, né? E nem todo mundo concorda com todo mundo tem a mesma posição, o mesmo entendimento, e não só tem, como não deseja ter também, né? Uma posição que eu diria mais de
empatia, de sensibilidade com relação às temáticas que nós trabalhamos, ou em relação a essas relações de pesquisas que nós constituímos com esses grupos sociais que são bem específicos, né? Então, eu lembrei agora muito da fala do professor João Pacheco na RBA, em que ele disse que hoje em dia é uma ilusão a gente pensar que a gente controla e pode definir totalmente o nosso tema de investigação, né? Porque há tempos de grande ação política desses grupos sociais, né? Dentro e fora das universidades, da academia, que querem e que têm negociado, né? Não só a produção dessa antropologia, querem contribuir, né? Mas também querem que essa antropologia traga um efeito de transformação das suas próprias vidas, né? Então, a gente está vivendo isso. E me pergunto sempre como descolonizar o conhecimento na antropologia, mas não só na antropologia, né? No processo de ensino da própria antropologia, com questões relacionadas à própria ideia da gente pensar e discutir metodologias antirracistas, né? Por onde começar, como fazer isso, já que há nessas ações políticas desses grupos intensos movimentos de produção de peças, de documentos, dos próprios os pequenos museus, né, como o professor Alfredo descreve e analisa isso, o quanto esses museus hoje falam para a gente e trazem questões que vêm desconstruir, por exemplo, a noção de tradição, ou que a ideia de colecionamento, ele vem colado nessas situações, é um processo de mobilização intensa desses grupos sociais, vinculados, né, à regularização dos seus territórios. Então, não são coisas que podem ser, não ocorrem descoladas, mas é no tempo presente que traz, né, toda uma relação de selecionamento, né, de coleção a partir de elementos materiais ou imateriais que são considerados por esses próprios grupos como importante, né? Então, são memórias de resistência que fazem esse processo de construir, né, esses pequenos museus nessas comunidades quilombolas indígenas, né? E tantas outras dimensões que hoje estão sendo produzidas e que trazem para a gente, né, essa revisão de conceitos que para a antropologia também são bem caros. Então, eu penso sempre que esse processo de descolonização, ele é um trânsito, né, de grande circulação, uma espiral, que vem justamente desse campo, né, de realizar as etnografias com intensidade, com comprometimento, com um tempo que está fora desse tempo do capital que se impõe cada vez mais sobre nós, né? Quer dizer, exige que você dedique grande parte da sua vida para essas situações, né? De comprometimento, de sensibilidade, de uma relação de pesquisa mais horizontalizada, né? Então, para que você possa discutir o tempo todo com esses grupos sociais, né? Os resultados, né? O que você tem de dados, o que é essa análise, o que se pensa a respeito daquela situação, né? Esse processo de reflexão que é muito mais na troca, na interlocução, do que assento numa autoridade etnográfica individualizada, absoluta, né? E a questão que hoje a gente se depara, que está muito presente, principalmente nesse campo, é essa imposição de certos colegas formados em antropologia, que esse é um outro aspecto que mudou nesse nosso ofício, né? Nós não estamos mais falando de sujeitos que estão produzindo peças contrárias a esses direitos de grupos minoritários, né?
fora da antropologia, mas eles são formados em antropologia e que querem decidir, ter o primado da solução, né, nas suas próprias mãos sobre a vida daqueles grupos sociais. E que são, e que esse esforço, né, de relativizar ou de possibilitar, de reconhecer que a decisão sobre o destino, né, desses trabalhos e das suas próprias vidas deve ficar com os próprios grupos, né? Então, acho que essa posição também fala muito sobre esses processos de descolonização que a gente vem discutindo aqui, né? Então, para não me alongar muito, eu ficaria por aqui, né, agradecendo a oportunidade, o diálogo e dessa história que o próprio professor Gustavo traz para nós, da antropologia, com um conjunto de livros, né, e, bastante interessantes, para mostrar para a gente que esse processo de descolonização, esse debate, esteve sempre presente na própria forma, né, de pensar a antropologia no Brasil e na América Latina. Então, obrigada. Eu que agradeço, professora Raquel Mombelli, professora Alcida Ramos, colegas de Santa Catarina e de Brasília. Sei que no Brasil já são 8 horas da noite. Nos tocou um horário ingrato em qualquer reunião, de 6 às 8 não é um horário melhor. Eu aqui estou 2 horas antes, então são 6 horas da tarde. Mas hoje é E feriado, Gustavo. eu sei que hoje é feriado. O pior ainda, o E pessoal nós saiu. demos o nosso grito dos excluídos, né, aqui hoje, O no pessoal 7 de setembro. deve ter saído para comemorar, especialmente levando os Acho que colegas. é uma vergonha, Gustavo. Uma Não, não, vergonha. não, não. Estou falando o pessoal do Encontro Mexicano Brasileiro de Antropologia. Ah, Eles, bom. Pensei que fosse eles 7 de setembro. Não, não. Devem ter saído para comemorar com nossos colegas mexicanos, mostrar as belezas de Florianópolis, que são muitas, né? Bom, um prazer também ouvir vocês duas, e eu vou dar por encerrada a nossa sessão, agradecendo o Tiago e a Joyce pela tradução do que falamos, e não sei quem é que está no nave da... Natália. Natália.